gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler mais um pouquinho desse livro aqui, esse Corte de Espinhos e Rosas. Eu vou deixar, a câmera num ângulo um pouco diferente, porque eu acho que fica mais fácil para eu ler assim. E eu espero que fique bom e que vocês gostem. Vamos lá. O sol tinha se posto quando saí da floresta. Meus joelhos tremiam. Minhas mãos, rígidas por segurar as pernas do cervo, haviam ficado completamente dormentes quilômetros atrás. Nem mesmo a carcaça conseguia afastar o frio que se intensificava. O mundo estava coberto por matizes de azul escuro, interrompidos apenas por raios de luz amanteigada que escapavam das janelas fechadas de nosso chalé em ruínas. Era como caminhar por uma pintura viva, um momento de quietude tornado mais lindo pela agilidade com que os azuis se transformavam em escuridão sólida. Conforme me arrastava pelo caminho, cada passo impulsionado apenas pela fome quase desnorteadora, as vozes de minhas irmãs flutuaram até me encontrar. Não precisei discernir as palavras para saber que, muito provavelmente, conversavam sobre algum rapaz, ou sobre as fitas que viram na aldeia, quando deveriam cortar lenha, mas sorri um pouco mesmo assim. Chutei as botas contra o batente da porta de pedra, tirando a neve do solado. Pedaços de gelo se desprenderam das pedras cinzas do chalé, revelando as marcas de proteção desbotadas entalhadas no portal. Meu pai tinha, certa vez, convencido um charlatão fortuito a trocar os entalhes de proteção contra féricos por uma de suas próprias esculturas de madeira. Meu pai podia fazer tão pouco por nós que não tive coragem de dizer a ele que os entalhes eram inúteis e sem dúvida falsos. Mortais não tinham magia, não possuíam nada de força e da velocidade superiores dos féricos ou dos grãos féricos. O homem, alegando ter sangue grão-férico em sua linhagem, simplesmente entalhou as espirais, os redemoinhos e as runas ao redor da porta e das janelas. Murmurou algumas palavras sem sentido e seguiu seu caminho. Abri a porta de madeira e a maçaneta de ferro congelada feriu minha pele, como uma víbora. Calor e luz me cegaram quando entrei. Feire, ouvi o arquejo baixo de Helen. Pisquei de volta contra a luminosidade do fogo e, então, vi a segunda mais velha de minhas irmãs diante de mim. Ela estava enroscada em um cobertor, mas os cabelos castanho-dourados, que todas herdamos, estavam perfeitamente presos em um coque. 8 anos de pobreza não a haviam destituído de desejo de parecer linda. Onde conseguiu isso? A fome implícita tornou suas palavras afiadas. Não mencionou o sangue em mim. Eu desistira, havia muito, de que elas reparassem se eu voltava da floresta toda noite. Pelo menos até que ficassem com fome de novo. Minha mãe não as obrigara a jurar nada em seu leito de morte. Respirei para me acalmar quando soltei a corça dos ombros. O animal acertou a mesa de madeira com um estampido, chacoalhando uma xícara de cerâmica do outro lado. Onde acha que consegui? Minha voz tinha ficado rouca. Desenrolei a pele de lobo do corpo da corça e, após descalçar as botas e colocá-las ao lado da porta, eu me virei para Helen. Seus olhos castanhos, os olhos de meu pai, permaneceram na corça. Vai demorar muito para você limpar. Eu, não ela, não as outras. Nunca vi as mãos de minhas irmãs grudentas de sangue e pele. Eu aprendera a preparar e limpar minhas casas, graças à instrução de outros. Meu pai e Nesta ainda estavam sentados à lareira, aquecendo as mãos, e minha irmã mais velha o ignorava, como sempre. Helen continuou encarando a carcaça, pressionando a mão contra a barriga, provavelmente tão vazia e dolorida quanto a minha. Não que Helen fosse cruel. Ela não era como Nesta, que nascera com desprezo no rosto. Helen às vezes apenas não entendia as coisas. Não era maldade que a impedia de oferecer ajuda. Simplesmente não lhe ocorria que pudesse ser capaz de sujar as mãos. Jamais consegui decidir se ela realmente não entendia que éramos pobres de verdade, ou se simplesmente não queria aceitar o fato. Isso, mesmo assim, não me impedia
plantar sementes para o jardim de flores que ela cultivava nos meses mais amenos, sempre que podia pagar por elas. E não impedir Elaine de me comprar 3 pequenas latas de tinta, vermelha, amarela e azul, durante aquele mesmo verão em que consegui o suficiente para comprar a flecha de freixo. Foi o único presente que ela me deu, e nossa casa ainda tinha as marcas dele, mesmo que a tinta estivesse agora desbotando ou descascando. Pequenas vinhas e flores ao longo das janelas e dos batentes, e nas beiradas de coisas, minúsculos espirais de chama nas pedras que ladeavam a lareira. Qualquer minuto a mais que eu tivesse naquele farto verão usava para ornamentar a casa com cores, às vezes escondendo pequenas decorações dentro de gavetas, atrás das cortinas puídas, sobre as cadeiras e na mesa. Não tivemos um verão tão tranquilo desde então. Feire, a voz profunda e rouca de meu pai veio da lareira. A barba escura estava perfeitamente aparada e o rosto impecável, como os de minhas irmãs. Que sorte você teve hoje nos trazer tal banquete. Ao lado de meu pai, Nesta riu com escárnio. Não era surpreendente, o mínimo sinal de elogio para qualquer um. Ou Elaine, outros aldeões, costumavam ser brindados com seu desprezo, e toda palavra de nosso pai costumava ser ridicularizada por Nesta também. Estiquei as costas, quase cansada demais para ficar de pé, mas apoiei a mão à mesa ao lado da corça quando lancei um olhar a Nesta. De nós, ela sofrera mais com a perda da nossa fortuna. Secretamente se ressentia de meu pai desde o momento em que fugimos de nossa mansão, mesmo depois daquele dia horrível em que um dos credores veio mostrar o quanto estava feliz com a perda de seu investimento. Mas pelo menos Nesta não enchia nossas cabeças com conversas inúteis sobre recuperar a riqueza, como meu pai. Não, ela apenas gostava de todo o dinheiro que eu não escondesse, e raramente se dava o trabalho de reconhecer a presença manca de meu pai. Havia alguns dias em que eu não sabia dizer qual de nós era o mais desprezível e amargo. Podemos comer metade da carne esta semana, falei virando o olhar para a corça. O animal ocupava toda a mesa pampa, que servia como nossa mesa de jantar, de trabalho e cozinha. Podemos secar a outra metade, continuei, sabendo que por mais delicadamente que eu falasse, ainda faria a maior parte do trabalho. E vou ao mercado amanhã ver quanto consigo pelas peles, concluí, mais para mim mesma que para eles. A perna ruim de meu pai estava estendida à frente, ao mais perto da fogueira que conseguia chegar. O frio ou a chuva ou uma mudança na temperatura sempre agravavam os ferimentos horríveis e deformados ao redor de seu joelho. A bengala de meu pai estava apoiada contra a cadeira, uma bengala que nestas vezes tinha a propensão de deixar bem longe do alcance dele. Ele poderia encontrar trabalho se não se sentisse tão envergonhado, sempre dizia Nesta quando brigávamos por causa disso. Eu acho que tá errado. Eu acho que era brigávamos por causa disso. Enfim. Ela odiava meu pai pelo ferimento também, por não haver revidado quando aquele credor e seus brutamontes invadiram o chalé e golpearam o joelho dele diversas vezes. Nesta e Elaine tinham fugido para o quarto, bloqueando a porta. Eu fiquei implorando e chorando a cada grito do meu pai, a cada esmagar de osso. Eu me borrei e então vomitei bem nas pedras diante da lareira. Somente então os homens foram embora. Jamais os vimos de novo. Usamos uma enorme parte do dinheiro restante para pagar o curandeiro. Meu pai levou 6 meses para sequer andar. 1 ano antes de conseguir caminhar 1,5 quilômetros. As moedas que trazia quando alguém sentia pena dele a ponto de comprar os entalhes de madeira não eram suficientes para nos manter alimentados. 5 anos atrás, quando o dinheiro acabou de vez, quando meu pai ainda não queria se mover muito, ele não discutiu quando anunciei que caçaria. Meu pai não se deu ao trabalho de tentar se levantar da cadeira ao lado da lareira. Não se deu ao trabalho de erguer o rosto do entalhe de madeira. Ele apenas me deixou entrar naquele bosque mortal e assustador, que até mesmo os caçadores mais experientes temiam. Ele havia se tornado um pouco mais alerta agora. Às vezes oferecia sinais de gratidão. Às vezes mancava até a aldeia para vender as esculturas. Mas não muito. Eu adoraria um manto novo, disse Elaine, suspirando, ao mesmo tempo que Nesta ficou de pé e declarou: preciso de um novo par de botas. Fiquei quieta, sabendo que não deveria entrar no meio de uma de suas discussões, mas olhei para as botas ainda reluzentes de Nesta à porta.
ao lado dela. Minhas botas pequenas demais se desfaziam na costura, unidas apenas por cadarços buídos. Mas estou congelando com meu manto velho em frangalhos, implorou Elaine. Vou tremer até a morte. Ela fixou os olhos arregalados em mim e falou, por favor, Feyre. Elaine pronunciou as 2 sílabas de meu nome. Feyre. Com o choro mais terrível que eu já ouvira. E então, Nesta emitiu um estalo alto com a língua antes de mandar Elaine se calar. Esqueci as 2 quando começaram a discutir quem ficaria com o dinheiro das peles no dia seguinte. E notei meu pai, agora de pé à mesa, uma das mãos apoiada contra o móvel a fim de aliviar o peso enquanto inspecionava a corça. Fiquei tensa quando a atenção dele se voltou para a enorme pele de lobo. Os dedos do meu pai, ainda macios como os de um cavalheiro, viraram a pele e traçaram uma linha pela parte inferior ensanguentada. Os olhos escuros de meu pai se voltaram para os meus. Feyre, murmurou ele, e a boca tornou uma linha contraída. Onde conseguiu isso? No mesmo lugar em que consegui a corça, respondi, a voz igualmente baixa, minhas palavras frias e afiadas. O olhar de meu pai percorreu o arco e alojava presos em minhas costas a faca de caça com um cabo de madeira na lateral do meu corpo. Os olhos dele se encheram d'água. Feyre, o risco. Indiquei a pele com o queixo, incapaz de evitar o tom afiado da voz quando falei. Não tive escolha. O que eu queria dizer de verdade era: você sequer se dá o trabalho de tentar sair de casa na maioria dos dias. Se não fosse por mim, passaríamos fome. Se não fosse por mim, estaríamos mortos. Feyre, repetiu ele e fechou os olhos. Minhas irmãs tinham se calado, e ergui o rosto a tempo de flagrar Nesta enrugando o nariz ao fungar. Ela pegou meu manto. Você fede a porco coberto pelos próprios excrementos. Pode ao menos tentar fingir que não é uma camponesa ignorante. Não deixei a mágoa transparecer. Eu era nova demais para aprender mais que o básico da etiqueta, da leitura e da escrita quando nossa família caiu em desgraça, e ela jamais me deixava esquecer. Nesta recuou e passou o dedo sobre os cachos trançados dos cabelos castanho-dourados. Tire essas roupas nojentas. Eu me demorei, engolindo as palavras que queria latir de volta para ela. 3 anos mais velha que eu, Nesta, de alguma forma parecia mais nova, as bochechas douradas sempre coradas, com um delicado rosa vibrante. Pode colocar uma panela de água no fogo e lenha na lareira. Mas, enquanto perguntava, reparei a pilha de madeira. Restava só um pedaço de lenha. Achei que iriam cortar lenha hoje. Nesta limpou as longas unhas cuidadas. Odeio cortar lenha. Sempre fico com farpas. Ela me olhou por baixo dos cílios escuros. De todos nós, Nesta se parecia mais com mamãe. Além do mais, Feyre, disse ela, com um biquinho. Você é muito melhor nisso. Leva a metade do tempo que eu levo. Suas mãos são melhores para isso. Já são tão ásperas. Meu maxilar se contraiu. Por favor, pedi, lutando contra a raiva, sabendo que uma discussão era a última coisa que eu queria ou de que precisava. Por favor, levante-se ao amanhecer para cortar a lenha. Desabotoei a parte de cima da túnica. Ou comeremos café da manhã frio. Suas sobrancelhas se uniram. Não vou fazer tal coisa. Mas eu já me dirigia ao pequeno segundo quarto, no qual nós, garotas, dormíamos. Elaine murmurou uma súplica baixa Nesta, que lhe garantiu um sibilo em resposta. Olhei por cima do ombro para meu pai e apontei para o cervo. Prepare as facas, falei, sem me dar o trabalho de parecer agradável. Vou sair logo. Sem esperar resposta, bati a porta. O quarto era suficientemente grande para uma cômoda bamba e a enorme cama de pau-ferro na qual dormíamos. O único resquício de nossa antiga riqueza, encomendada como presente de casamento de meu pai para minha mãe. Era uma cama na qual nascéramos todas e a cama na qual minha mãe morrera. Apesar de toda a pintura que fiz na casa nos últimos anos, jamais a toquei. Joguei as camadas externas de roupa na cômoda gasta, franzindo a testa para as violetas e as rosas que havia pintado em volta dos puxadores da gaveta de Elaine, para as chamas crepitantes que pintei em torno dos de Nesta, e para o céu noturno, com espirais de estrelas amarelas em vez de brancas, circundando os meus. Eu havia feito isso para alegrar um quarto sombrio. Elas jamais comentaram. Não sei por que eu esperava que o fizessem. Resmungando, fiz o possível para não desabar na cama. Deixa eu ver quanto falta. Dependendo do término desse capítulo. Senão vai ser isso mesmo.
inocentes. Foi só um pouquinho que eu li, mas espero que tenha matado a vontade das pessoas que